Da tribuna, o senador Eduardo Girão se exaltou contra a relativização da soberania do Brasil e a invasão das atribuições do legislativo em temas importantes como a proteção à vida. O senador apontou: é algo quase que inacreditável a inversão de valores, de prioridades, vinda daquela casa internacional que foi criada com o objetivo de unir, de propositar, de fazer proposições para a humanidade, positivas, com valores, com princípios, para proteger a humanidade, mas que completamente se perdeu, que é a ONU. Desde os anos 90, a Organização das Nações Unidas vem procurando impor goela abaixo a agenda das nações do mundo, querendo, inclusive, transformar num direito humano. Onde já se viu isso? O senador relatou que houve uma recomendação por parte de um comitê da ONU sobre a legislação brasileira. Ele disse: agora foi noticiado pela mídia semana passada, repito, que o Comitê de Organizações das Nações Unidas recomendou ao Brasil a descriminalização e o veto ao projeto de lei do marco temporal da demarcação das terras indígenas. A pergunta que se deve fazer é: até quando permitiremos que a nossa soberania do Brasil seja aviltada por aqueles que não foram eleitos pelo povo brasileiro e que impõem essa agenda por interesses que não beneficiam o povo brasileiro? Até quando o Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal, vai permitir essa ingerência absurda em nossa soberania? Eduardo Girão alertou sobre o papel da velha imprensa na imposição de valores de fora para dentro do Brasil. Ele disse: como estamos vendo, a pressão da ONU pela agenda vem se intensificando e com a grande mídia sempre repercutindo favoravelmente à ONU. É um jogo, parece um joguinho combinado, mas ninguém é trouxa não. O povo brasileiro não é bobo e já entendeu o que é que está por trás. E tem seus valores e princípios. E vocês vão responder, vocês vão respeitar. Vocês vão respeitar o povo brasileiro que está gostando de política, está cada vez mais se interessando e está elegendo aqui senadores e deputados que têm os seus valores e princípios nessas questões de direito à vida desde a concepção e da família. Nós não vamos ficar calados não, senhora ONU. Respeite o Brasil. O senador também alertou sobre a ingerência do Supremo Tribunal Federal, que avança sobre as atribuições do Legislativo. Ele disse: essa movimentação internacional a partir da Organização das Nações Unidas faz parte da estratégia de uma minúscula minoria que quer a liberação no Brasil, forçando o julgamento da DPF número 442 pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não dão ponto sem nó, estão forçando. É um organismo internacional que já foi muito respeitado, querendo se meter na nossa soberania, querendo pressionar uma casa que não tem legitimidade para legislar, porque ela não é para legislar. Nós é que podemos legislar, o senador e a Câmara, mas o Supremo nos usurpou através da DPF 442 e está lá de flosô, iniciando um julgamento ideológico, político, de uma casa que tem se transformado numa casa politiqueira e que tem que se dar ao respeito. Girão ponderou: o Senado finalmente começou a se dar ao respeito e se levantou contra esse ativismo absurdo da nossa Suprema Corte. Quer vir legislar? Tira essa toga e venha pedir votos, como a gente faz, como a gente fez para a população brasileira. Gosta de política? Faça isso e não fique de lá sem um voto sequer, ministro, tomando decisões com base na sua visão de militante político e ideológico.
O senador lembrou que a sociedade brasileira está reagindo e voltando às ruas e mencionou as manifestações do último mês. Foi lindo no dia 12 de outubro e no dia 8 em vários estados e em várias cidades do Brasil, a população voltando às ruas sem medo, porque essa causa é muito cara para a sociedade brasileira. O senador concluiu dizendo: brasileiro defende a vida, mas vem a agenda de fora, como eu relatei aqui, da ONU querendo enfiar goela abaixo as suas ideologias. Não, vocês podem querer fazer isso em nível mundial enquanto não acordam, mas o brasileiro acordou. O brasileiro acordou e vai eleger cada vez mais parlamentares comprometidos com a vida, com a família, com a justiça, para todos e com a liberdade. E a liberdade começa no direito de nascer. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Rodrigo Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 27 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É isso, meu querido presidente, senador Chico Rodrigues, muito obrigado mais uma vez por o senhor estar presidindo a sessão, abrindo essa sessão, o senhor que é um membro da mesa e sempre está disponível para procurar nos ajudar a sessão, seja nas segundas ou quintas, ou às vezes sextas-feiras mesmo, o senhor está sempre muito presente aqui em todas as comissões e no plenário do Senado. Paz e bem, todos vocês, senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras que estão nos assistindo agora, pelo trabalho cada vez mais atencioso e fidedigno do bom jornalismo dos que fazem a TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, eu não queria estar subindo aqui, a tribuna da quase centenária, senador astronauta Marcos Pontes, do Senado Federal para falar o que eu vou falar. Ainda bem que o senhor está sentado. Porque é algo quase que inacreditável a inversão de valores, de prioridades, vindo daquela casa internacional que foi criada com o objetivo de unir, de propositar, de fazer proposições para a humanidade positivas, com valores, com princípios, para proteger a humanidade, mas completamente se perdeu, que é a ONU. Desde os anos 90, a Organização das Nações Unidas, a ONU, vem procurando impor a agenda do aborto às nações do mundo, goela abaixo, querendo inclusive transformar o aborto num direito humano. Olha, onde já se viu. Não param nem para pensar a bizarrice que estão falando. Todo mundo sabe o que é um aborto. Já mostrei aquele bebezinho, já mostrei aqui no Senado como é que se faz um aborto. É um ataque covarde, um assassinato de uma criança indefesa. A sangue frio. Como é que vem falar, ONU, em direito humano? Isso é um atentado, inclusive, à nossa soberania nacional, ainda mais quando a maioria do povo brasileiro, mais de 85%, é contra essa prática nefasta. E aí veja bem o que é que a ONU faz. Durante uma guerra que nós estamos vivendo, uma guerra, ela vem querer colocar o aborto como algo prioritário para o Brasil. Numa guerra que a gente vive, Israel, a questão do Hamas, Ucrânia, Rússia, guerra. Para a ONU, o aborto é a prioridade no momento. É verdade, senador astronauta Marcos Pontes. Semana passada, nós recebemos uma pressão aqui no Brasil, no meio disso tudo já acontecendo, para aprovar aborto. Agora, não vamos muito longe não. Quando foi a pandemia? A pandemia foi agora, 2020, 2021, né? Sabe qual foi a prioridade da ONU durante a pandemia? Aborto. Facilitar o aborto pelo mundo.
só pensam naquilo. Só pensam naquilo, tem interesses. Aqui no Congresso Nacional foram feitas algumas audiências públicas em que vários especialistas trouxeram farta documentação mostrando como agem as grandes fundações internacionais, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, MacArthur, dentre outras, que há décadas vêm procurando exercer, através da agenda do aborto, o controle de natalidade. Para essas fundações e organismos internacionais, incluindo a ONU, o aborto é apenas uma forma eficaz de controle populacional. Ora. Só que, enquanto a preocupação em incluir pautas sobre aborto e identidade de gênero é universal entre os especialistas da ONU, apenas uma minoria dos Estados-membros considera o tema importante. Observa a equipe Sempre Família, em matéria publicada na Gazeta do Povo. Isso quer dizer que esta é uma agenda de uma minoria que quer impor sobre uma maioria uma política anti-vida, anti-família, que quer relativizar o crime bárbaro, que é o aborto. E acrescenta a equipe Sempre Família dizendo, abro aspas, mais da metade das recomendações dos órgãos de monitoramento dos tratados de direitos humanos incluem pressão sobre os países para que liberalizem suas leis sobre aborto. O mais obcecado de todos é o Comitê de Direitos Humanos, que monitora o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Rapaz, é um negócio tão escancarado que eles nem têm preocupação. A cara de pau. Direitos humanos? Pra quem, cara pálida? Existe uma desconexão de longa data na ONU entre as palavras dos tratados e as intenções dos estados nos tratados, assim como dos órgãos de monitoramento desses mesmos tratados. Nesses organismos, especialistas trabalham arduamente para fazer valer seus próprios padrões, contornando a necessidade de acordo entre os estados, já que esses assuntos estão longe de ser um consenso entre os estados-membros que fazem parte da ONU. Agora, foi noticiada pela mídia semana passada, repito, que o Comitê de Organizações das Nações Unidas recomendou ao Brasil a descriminalização do aborto e o veto ao projeto de lei do marco temporal da demarcação das terras indígenas. A pergunta que se deve fazer é: até quando permitiremos que a nossa soberania do Brasil seja aviltada por aqueles que não foram eleitos pelo povo brasileiro e que impõem essa agenda por interesses que não beneficiam o povo brasileiro? Até quando o Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal, vai permitir essa ingerência absurda em nossa soberania? E essa não é a primeira vez que isso acontece. Em 2018, especialistas da ONU pediram o fim da criminalização do aborto em todo o planeta. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas publicou em 26 de julho de 2023, agora, a revisão dos direitos civis e políticos em 8 países, entre eles o Brasil. O acesso ao aborto e aos direitos reprodutivos, entre aspas, estão entre os mais de 20 temas de interesse desse comitê. Como estamos vendo, a pressão da ONU pela agenda do aborto vem se intensificando e com a grande mídia sempre repercutindo favoravelmente à ONU. É um jogo, parece joguinho combinado, mas ninguém é trouxa não. O povo brasileiro não é bobo e já entendeu o que é que está por trás e tem seus valores e princípios e vocês vão responder, vocês vão respeitar. Vocês vão respeitar o povo brasileiro que está gostando de política, está cada vez mais se interessando e está elegendo aqui senadores e deputados que têm os seus valores e princípios nessas questões de direito da vida, desde a concepção da família. Nós não vamos ficar calados não, senhora ONU. Respeite o Brasil. Respeite. Um detalhe importante, senador Marcos Pontes. No meio de uma guerra, se falar em aborto,
é mais guerra. Por quê? Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Sabe quem dizia isso? Madre Teresa de Calcutá, grande humanista e pacifista. Ela dizia que o aborto é uma guerra contra as crianças. Se uma sociedade permite que a mãe elimine, mate seu próprio filho no ventre, muitas vezes com a ajuda do pai, exigindo, e do médico que jurou defender a vida, como é que nós vamos evitar que as pessoas se matem umas às outras nas ruas, se a gente permite o aborto contra um ser indefeso? Esse é o princípio da violência, segundo Madre Teresa de Calcutá. Para concluir, senhor presidente, na verdade, o que nós estamos vendo são políticas de controle da natalidade disfarçadas de direitos humanos, numa verdadeira subversão de valores. O direito à vida, que é o primeiro de todos os verdadeiros direitos humanos, acaba sendo relativizado. O direito à vida é liberdade de nascer. Será que nem isso a ONU respeita? A liberdade do ser humano nascer? Vamos acordar, gente. Essa movimentação internacional, a partir da Organização das Nações Unidas, faz parte da estratégia de uma minúscula minoria que quer a liberação do aborto no Brasil, forçando o julgamento da DPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não dão ponto sem nó. É forçando o organismo internacional, que já foi muito respeitado, que é a ONU, que querendo se meter na nossa soberania, querendo pressionar uma casa que não tem legitimidade para legislar, porque ela não é para legislar, nós é que somos para legislar, Senado e Câmara, mas o Supremo usurpou através da DPF 442 e está lá de flosô, iniciando um julgamento ideológico, político, de uma casa que tem se transformado uma casa politiqueira e que tem que se dar o respeito. Mas o Senado finalmente começou a se dar o respeito e se levantou contra esse ativismo absurdo da nossa Suprema Corte. Quer vir legislar? Tira essa toga e vem pedir voto, como a gente faz, como a gente fez para a população brasileira. Gosta de política? Faz isso e não fica de lá, que não teve um voto sequer, ministro, tomando decisões com base na sua visão de militante político ideológico. Enquanto isso, o que estamos vendo em todo o país é a sociedade civil organizada reagindo, voltando às ruas. Foi lindo no dia 12 de outubro e no dia 8, em vários estados, várias cidades do Brasil, a população voltando às ruas sem medo, porque essa causa é muito cara para a sociedade brasileira. Então, senhor presidente, felizmente, o Senado da República também está se levantando, dando cumprimento às prerrogativas constitucionais, com a legitimidade do voto de mais de 100 milhões de brasileiros. Eu fico muito triste, Celina, quando eu ando, tenho 3 filhos que moram no exterior, nos Estados Unidos, e eu sempre que pude, fui aos Estados Unidos, desde adolescente, meus pais me levavam. E antigamente eu ia nos parques de diversão, senador astronauta Marcos Pontes, meu presidente, senador Chico Rodrigues, e era impressionante como eu via. Era natural, o senhor lembra disso? Aqui no Brasil, a gente via muitas crianças com síndrome de Down, andando com os pais nas ruas, nas praças, nos mercados. Isso agora, 25, 30 anos atrás, eu lembro demais. Vai ver como é que está hoje. É raro você ver. Por quê? Diminuiu a incidência? Não, a cultura da morte, a cultura do aborto, do utilitarismo. Daqui a pouco, identificou uma síndrome, aborta. Daqui a pouco, o olho não está de acordo com a sociedade, com a cor que a sociedade quer, aborta. Vai para deficiente, vai para todo mundo. Os idosos. É a cultura nefasta. O Brasil é vida, o Brasil é respeito. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica, quase chegando na primeira, senador Chico Rodrigues. Todo mundo se dá bem. São valores e princípios
caros à população, de todas as esferas sociais ou não, de todas as cores, todas as raças, tudo. Opção sexual, o brasileiro defende a vida. Mas vem a agenda de fora, como eu relatei aqui da ONU, querendo enfiar a goela abaixo as suas ideologias. Não, vocês podem querer fazer isso a nível mundial, enquanto não acordam, mas o brasileiro acordou. O brasileiro acordou e vai eleger cada vez mais parlamentares comprometidos com a vida, com a família, com a justiça para todos e com a liberdade. E a liberdade começa o direito de nascer. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Uma excelente semana para todos nós. Paz e bem.